Eu estou muito feliz de estar aqui para poder falar do negócio que eu amo, que eu vivo 24 horas por dia, que é Safe Class. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Já existimos há 3 anos e cada vez mais nos consolidando num mercado totalmente diferente do mercado tradicional que está aí. E o meu objetivo nesta apresentação é mostrar para cada um de vocês qual é essa oportunidade. Nós vamos fazer esta apresentação em 2 etapas. A primeira etapa é falar sobre o negócio, efetivamente. E a segunda etapa, nós vamos falar das possibilidades de ganho, as formas de ganho de uma forma muito mais numérica. Então, vamos começar. Agora sim, a gente começa a falar desta oportunidade de negócio chamada Safe Class. De antemão, a gente sempre começa fazendo essas 4 perguntas. Essas 4 perguntas eu faço para mim diariamente. Eu sempre preciso responder essas perguntas para eu poder dar o próximo passo e viver de uma forma plena. Ou saber qual é o meu objetivo para poder traçá-lo e alcançá-lo. Cada um de vocês que está aqui tem uma dor. E é essa dor que motiva cada um de vocês. Seja dor ou um propósito. E aí a gente começa fazendo a seguinte pergunta, que é uma grande reflexão. Como é que está a sua vida hoje? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus projetos? Como estará a sua vida daqui 5 anos fazendo o que você faz hoje? Essa pergunta, ela é muito forte e que, às vezes, gera um grande impacto. O objetivo é exatamente esse, porque são, através dos impactos, que as decisões acontecem, que fazem, às vezes, a gente se mexer e faz a gente fazer, opa, chegou a hora de eu fazer algo diferente. Eu preciso começar a sentir a dor efetivamente para que eu possa transformar a minha vida e a vida das pessoas que eu amo de uma forma clara e efetiva, sem procrastinar. Diz esse cidadão, Robert Kiyosaki, escritor, palestrante, empresário, que nós temos um quadrante. Algumas pessoas se encaixam do lado esquerdo, outras do lado direito, mas você obrigatoriamente está em um desses quadrantes, obrigatoriamente. Ou você é um empregado, ou você é um autônomo. Isso representa 95% das pessoas. E esse autônomo é aquele que depende dele mesmo, propriamente dele, do trabalho e do esforço individual dele. 95% são empregados que trocam tempo por dinheiro, da forma com que ele fala, não sou eu que estou dizendo, ou autônomos. E apenas 5% são donos de negócio, donos de um sistema propriamente dito. Ou investidores que trabalham com capital, que põem o dinheiro para trabalhar para eles. E reparem que estes 5% detêm 95% do dinheiro que circula no mundo. Isso é muito importante. E para a gente corroborar com isso, a gente quer falar um pouquinho da renda familiar no Brasil. Hoje, 64% das famílias têm uma renda familiar, e eu não estou falando que é renda individual, é a renda da família, de até R$3.000. É exatamente isso. 64% das famílias têm uma renda de, no máximo, até R$3.000. E grande parte delas trabalha para esperar a tão sonhada aposentadoria, não é? Que belo sonho, que você vai lá e contribui e se aposenta por tempo de contribuição ou efetivamente por idade, com uma aposentadoria média de, no máximo, R$2.500. E o que nós, Safe Class, acreditamos é que só existe uma forma de poder
transformar a vida de pessoas de uma forma digna, dando tempo, liberdade, segurança, dinheiro e qualidade de vida, que é através do empreendedorismo, fazendo com que os seus sonhos, objetivos e projetos efetivamente saiam do papel e se tornem uma realidade de uma forma concreta e efetiva. Com base nisso, eu gostaria de trazer alguns exemplos de empresas inovadoras, empresas essas que são referência na economia mundial. Mas, quando vocês olham para esses nomes, eu quero que vocês pensem e reflitam que quem está por trás de cada uma dessas empresas são pessoas comuns como nós, como você que está aí. Todas essas pessoas que fazem isso acontecer, esse exemplo de economia mundial, são pessoas simples. Pessoas essas que têm conhecimento, que compartilham e que criam. Pessoas essas que têm imóveis, fazem locação. Pessoas essas que desenvolvem através de uma ferramenta que vem, ou ferramentas que vêm revolucionando. Ou pessoas essas que têm um meio de locomoção e viram, através do meio de locomoção, uma ferramenta de trazer renda para casa. Seja sua principal fonte de renda ou sua renda secundária. Mas, observe, e é exatamente sobre veículos que eu quero falar com vocês. Para vocês terem uma ideia, este mercado é um mercado de alta demanda. E quando a gente fala de um mercado de alta demanda, a gente fala de oportunidade. Só para vocês terem uma ideia, o mercado brasileiro de veículos hoje é o 8º maior do mercado global e o 9º maior produtor de veículos. Em 2018, foram 2,6 milhões de veículos, para vocês terem uma ideia. E eu quis trazer uma informação recente, que é exatamente essa. 170 mil veículos foram emplacados, ou seja, não existe recessão nesse mercado. Todo mês tem veículo novo entrando. A expectativa de crescimento é algo de em torno de 12%. Nós estamos falando, para vocês terem uma ideia, de que existe algo em torno de 100 milhões de veículos circularizando no nosso território nacional. Desses, apenas 24% tem seguro tradicional. Agora vocês já estão começando a entender em que nicho a gente está querendo atuar, né? Porque é um nicho de veículos, seja carro ou motos, e especificamente no segmento de proteção. E é exatamente nesse segmento que eu vou falar um pouquinho mais para vocês, que é um segmento novo. Ele nasceu há mais ou menos 15 anos atrás, através da união de vários motoristas de caminhão. Foi aí que começou a nascer este mercado de proteção veicular. E queria falar um pouquinho da comparação do seguro tradicional com o mercado de proteção veicular para vocês. Enquanto o seguro tradicional é altamente seletivo, o mercado de proteção veicular é altamente inclusivo, porque ele não tem análise de perfil, não tem análise de restrição, sem análise de veículo, trabalha com veículos de até 20/25 anos, e aí vocês vão entender, tem uma assistência normalmente 24 horas muito maior de trecho de reboque, comparativamente baixo custo, é um plano mensal, então você usa, paga, usa, paga, usa, paga, e tem alguns benefícios exclusivos. É exatamente sobre este mercado, o mercado de proteção, que eu vou falar com vocês. E é aí que a Safe Class entra. Ela entra exatamente para conectar quem tem com quem precisa, trabalhando no conceito desta nova economia, que é o conceito da economia compartilhada, trazendo inovação, inclusão, a liberdade, a tão sonhada liberdade, um conceito de renda recorrente, serviços de alta demanda, e isso é muito importante, aliado com um sistema inteligente. E quem foi que a Safe Class escolheu como parceira nesses últimos 3 anos, que até hoje, desde que a gente começou, é o nosso parceiro, é a Cooperlink.
Copperlink hoje ela é uma associação de proteção veicular que existe há 5 anos, 10 unidades físicas, mais de 35 mil associados, mais de 30 mil assistências prestadas, mais de 4 mil veículos reparados e mais de 1.000 veículos indenizados. Além disso, ela também é afiliada à APV, ou seja, você tem uma dupla garantia. Por quê? Todas as associações que são afiliadas à APV, elas obrigatoriamente seguem processos, fluxos. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos falando de que existem aproximadamente 6 mil associações que atuam no mercado de proteção veicular. Seguradoras são algo em torno de 180 seguradoras, tá? Dessas seguradoras, tem as corretoras. E aí nós estamos falando de mais de 100 mil corretoras. E mesmo assim, apenas 24% tem o seu carro protegido por este mercado. E, como eu disse lá atrás, 6% pelo mercado de proteção veicular. Muito bem. Dessas 6 mil associações, apenas 5 são afiliadas à APV. Isso significa dizer que das 6 mil associações, nós estamos falando algo em torno de 300 associações que são afiliadas à APV. E observe que estes 5%, essas 300 associações, detêm 40% do mercado de proteção veicular. Não bastasse isso, ainda a Copperlink também é filiada ao FGRS. O que significa dizer isso? Fundo Garantidor de Risco Sistêmico. Todas as associações que são afiliadas à APV e que também são filiadas ao FGRS, elas têm uma segunda garantia. Por quê? Todas essas associações, se tornarem insolventes, o que é bem difícil de acontecer, porque a APV ela é rígida nos critérios de afiliação e de fiscalização, você tem a garantia do recebimento através do Fundo Garantidor do Risco Sistêmico. Feito isso, eu gostaria de falar um pouquinho dos produtos que a gente oferece. Nós temos o plano de proteção veicular, é um plano completo, e aí vocês já vão entender por que é um plano completo, porque além do plano completo, a gente tem outros que não é o completo, mas aí vocês já vão entender para frente. Bom, quais são os planos de proteção veicular? Nós temos 6 planos para carro, 2 planos para moto, entre o que a gente chama de mensalidade padrão e reduzida, com coberturas de perda total, roubo, furto, colisão, incêndio, fenômenos da natureza, cobertura de vidros, cobertura de carro reserva de 15 dias, acidentes pessoais e acidentes para passageiro, uma assistência hospitalar, danos materiais para terceiros, ou seja, cobertura para terceiros, isso em todo o território nacional. Além do plano de proteção veicular, nós também temos planos que tem só o rastreador, no caso a proteção veicular, para veículos acima de R$30 mil, você tem um rastreador também dentro do pacote e como cortesia, você tem a possibilidade de monitoramento do seu veículo. Aí, só o plano isolado de rastreador e também só o plano isolado de assistência 24 horas, ou o plano de rastreador e assistência 24 horas. Além disso, um clube de benefícios que hoje nós estamos falando de mais de 20 mil endereços cadastrados, que você tem vários descontos que vão de 5% a 60%, dependendo do tipo de serviço que você vai contratar através desse clube de benefícios. Feito isso, agora eu quero falar um pouquinho das formas de ganho e bonificações. São 12 possibilidades divididas em 3 categorias. Essas possibilidades, você vai sempre ter ganhos através do seu esforço individual, que vai ser a principal fatia, e também do esforço coletivo, que são os parceiros que você convida para fazer a mesma coisa que você. Quais são os ganhos? Através da adesão. Então, via adesão, você tem ganhos de venda direto, pela própria indicação, o que a gente chama de bônus Pro e o bônus de upgrade. Sobre a manutenção da mensalidade, enquanto associado ele tiver o seu feito protegido, mensalmente você vai ter um ganho de bônus
que a gente chama de manutenção de mensalidade, que ele pode ser, ou ele é um bônus recorrente, ou bônus assíduo, ou bônus assíduo consistente. E, por fim, um plano de carreira, um desenvolvimento de carreira, que você também vai ter bônus start, bônus executivo, bônus de liderança, bônus de diretoria e as premiações. Muito bem. Como isso funciona? Através de 3 formas. Você tem 3 formas de empreender. Você pode ser um V350, você pode ser um V700 ou efetivamente um V1000. O V1000, ele é indicado para aquele que efetivamente quer empreender e busca construir uma organização. Este empreendedor que tem o plano V1000, ele também tem acesso exclusivo a uma página de captura, uma landing page. Vou falar um pouquinho dos ganhos através do esforço individual, adesão e mensalidade. Primeiramente, eu quero falar sobre as adesões. Os ganhos sobre as adesões, eles podem variar entre R$ 175 até R$500 a cada adesão. Isso significa dizer que se você faz 10 adesões no mês, você já colocou R$ 1.750 no bolso. Ou 5.000, dependendo do plano que você entrou no negócio e dependendo do plano que você também indicou e trouxe um parceiro. Já sobre as mensalidades, você pode ter ganhos de até 7,5% de cada mensalidade. Para efeito de exemplo, a gente trouxe uma média, um ticket médio, um valor médio de mensalidade de R$200 para proteção veicular. Então, significa que no final de 12 meses, você vai ter um bônus só do seu esforço individual de R$35 mil, um pouco mais de R$35 mil. Isso você fazendo uma indicação diária. Além do bônus sobre o esforço individual, também existe o esforço coletivo. E aqui entra a segunda fatia dos ganhos, porque você não ganha só sobre o seu esforço individual, que é o principal ganho, mas você também ganha sobre o esforço coletivo. Imagina que você tem 5 amigos e esses 5 amigos fazem a mesma coisa que você e eles fazem assim sucessivamente até o 5º nível. E você é um empreendedor V1000 e todos os seus 5 amigos também são empreendedores V1000. Isso significa que você terá, de uma única vez, um bônus total de R$ 80.500. E, sobre os bônus da manutenção de mensalidades, você já tem um ganho mensal de algo em torno de R$ 8.200, sendo uma mensalidade média de R$200. Fora isso, você também tem a possibilidade de acordo com que você vai crescendo no nosso plano de carreira, ter ganho sobre o nosso faturamento, que chega até 1,5% do faturamento total da empresa. Então, você tem um plano de carreira dentro do nosso negócio, que você começa como indicador, como consultor, e gradativamente, conforme você vai acumulando pontos, você vai sendo reconhecido dentro da nossa organização. E, a partir do momento que você atinge a carreira de diamante, você começa a participar deste faturamento da empresa. Alguns de vocês talvez não tenham familiaridade com essas nomenclaturas. E com base nisso, a gente traz uma paridade com o mercado tradicional. Então, por exemplo, eu já sou hoje um executivo diamante na Safe Class. É como se no mercado você fosse um executivo pleno. E, além disso, de acordo com que você vai crescendo dentro do nosso plano de negócio, você tem premiações. Premiações essas que totalizam R$450 mil para você fazer o que bem entender da forma que quiser. Porque de acordo com que você atinge a carreira, você tem um ganho e esse ganho ele é creditado em seu escritório virtual, em seu back-office, e automaticamente você pode fazer o seu resgate disso e em até 2 dias o dinheiro está na sua conta corrente. E assim funciona todos os pagamentos de bônus. Muito bem, fora isso, existe também um bônus extra, que é a plataforma de treinamento. Aqui começa, para quem não conhece o mercado, um pouco mais de conhecimento sobre o mercado de proteção veicular. Então, existem vários cursos dentro dessa plataforma. Eu gosto de chamar que ela é a Universidade Corporativa da Proteção Veicular. E existe um curso específico, que é o FCPV, que é a Formação Profissional de Consultores de Proteção Veicular,
que credencia a ser um profissional do mercado de proteção veicular. Além disso, nossos diferenciais são baixo investimento, sem burocracia, serviços de alta demanda, e vocês já entenderam por quê, mercado que não tem crise, ou seja, todo dia tem carro novo entrando, alta retenção. Pra vocês terem uma ideia, hoje, a inadimplência, para quem tem o seu veículo protegido, ele não quer ficar sem. Hoje a inadimplência média é algo em torno de 3%. Mercado sem logística, sem estoque, sem requalificação, porque o seu plano de carreira ele é acumulativo, um conceito de renda recorrente, um conceito de ativação pelo consumo, ou seja, você precisa ter também um dos nossos produtos, ter o seu patrimônio protegido, e com base nisso você ter um plano de entrada, e com base nisso você vai se ativando mensalmente. E a plataforma de treinamento que eu acabei de falar. E aí talvez vocês devam estar se perguntando, mas afinal, quanto vale um negócio como esse? Qual o valor de um negócio como esse? Isso é uma franquia, então? Eu vou ter que pagar 5 mil, 10 mil, 15, 20, 30, 40 mil para ter? Não. Você não vai precisar pagar isso. Você tem um conceito de ativação que ele começa a partir de uma manutenção mensal de R$ 67. Por quê? O valor está atrelado ao valor do seu patrimônio. Quanto maior o valor do seu patrimônio, maior o valor da mensalidade. Nós trabalhamos hoje com veículos até R$ 130 mil. Se o meu veículo for acima de R$ 130 mil, então eu não vou conseguir fazer parte da Safe Class porque eu não consigo fazer a proteção? Vai, só que o teto é 130 mil. E também motos, que é R$ 22 mil, o valor teto de motos. Muito bem, qual o valor disso? Como o valor diz, V350, R$ 350, V700, R$ 700, e o V1000, você vai pagar R$ 1.000 pela adesão. Isso você pode pagar tanto no boleto, parcelado ou no cartão de crédito. E no cartão de crédito você pode fazer até em 10 vezes, só que aí vai ter um custo financeiro. E agora? Agora eu faço essa pergunta para você. Afinal de contas, chegou a hora de alcançar seus sonhos? Chegou a hora de fazer com que aquilo que efetivamente está no papel saia do papel? Chegou a hora de dar o primeiro passo? Chegou a hora de fazer a diferença e você se tornar um empreendedor? E aí eu te faço a pergunta. Você conhece pessoas? Essas pessoas têm carro, motos? Muito bem. Se você conhece pessoas e conhece pessoas que gostariam de, além de ter o seu patrimônio protegido, também ter um retorno sobre o investimento, ou seja, ter o seu carro protegido a valor zero e ainda ganhar com isso, aqui é o caminho. A Safe Class, em parceria com a Cooperlink, pode e vai transformar a sua vida. Essa decisão só depende de você. Muito bem, agora eu vou entrar e vou fazer a apresentação das formas de ganho. A partir do momento que você tem a ideia do qual é o mercado que a gente está inserido, chegou a hora de você falar, bom, vale a pena eu conhecer um pouquinho mais profundamente. E se realmente vale a pena, é isso que eu quero te apresentar agora. Muito bem, agora a gente vai falar um pouquinho das formas de ganho e nosso plano de bonificação. Conforme vocês já viram na apresentação anterior, eu disse para vocês que nós temos 12 possibilidades de ganho divididas em 3 categorias. Categorias são a entrada, que é a adesão, a manutenção da mensalidade e o desenvolvimento de carreira, que é o nosso plano de carreira. Também disse para vocês que existem 3 formas de empreender. Você pode começar sendo um V350 e naturalmente se tornar um V1000, ou efetivamente já ser um V1000. Caso você entre como um V350, depois você pode fazer o upgrade do seu plano para se tornar um V1000. Mas, se você realmente é um empreendedor e tem um perfil de empreendedor, o plano indicado para você é, no mínimo, ser um V700. O ideal é ser um V1000. E agora eu vou falar um pouquinho de cada uma das formas de entrada. Vamos lá. Adesão, venda direta. O que significa dizer isso? Que neste momento você está oferecendo um desses planos, só que não é a adesão de R$ 350. Você está oferecendo a adesão que a gente chama de adesão igual mensalidade. Então, imagina que você está ali oferecendo ao seu potencial cliente, prospecto, parceiro de negócio ou simplesmente um cliente que vai se tornar um associado que quer ter só o seu veículo protegido e
você acaba oferecendo o valor da adesão com base no valor da mensalidade. Então, você foi lá, simulou, o valor da mensalidade dele ficou em R$ 185. E qual é o valor que ele vai pagar pela adesão? Exatamente R$ 185. No caso do furto e roubo, existe um plano, é R$ 141 no caso da venda direta. No caso do rastreador com assistência, R$ 99. No caso do rastreador só, ele também é R$ 99 e as mensalidades são R$ 79. E no caso da assistência 24 horas, o valor dessa adesão é R$ 59. Ou seja, neste caso, você não está oferecendo o V350 para ele. Joaquim, eu vendi o plano como V350. Ele é um empreendedor Safe Class? Ele pode ser um empreendedor, mas não necessariamente ele é. Ele pode indicar e também ganhar através disso, como simplesmente ele também pode ser um cliente aonde ele pagou no mínimo R$ 350. Segunda forma de bônus de indicação é quando você vende um V350. E nesse caso, como funciona? Se você fez todo o processo, desde a indicação até a venda, os R$ 175 é seu. Se você ainda está num processo de aprendizado e você precisa da ajuda do seu patrocinador, e ele é quem foi, que você só indicou, mas ele que fez a venda efetiva, aí nesse caso, você fica com R$ 75 e o seu patrocinador fica com R$ 100. O próximo bônus é o bônus quando você faz uma venda de um plano de V700 ou V1000. Nesse caso, se você faz um V700, você fica com R$ 350. E se você faz uma venda de um V1000, você fica com R$ 500. Mas para isso, você também precisa ser um V1000, para você poder ter o ganho de V1000 vendendo V1000. E se a sua organização, ou seja, aqueles parceiros de negócio, que você entendeu que faz sentido para ele também entrar nesse mercado de proteção veicular, nós distribuímos em até 8 níveis o valor total de R$ 600, aonde 500 fica para quem efetivamente prospectou e fez a venda e a diferença distribuído do segundo até o 8º nível. Muito bem, eu comentei com vocês que eu ia falar um pouquinho do que é o Bônus Pro. O Bônus Pro é para aquele indicador que no mês ele fez no mínimo 10 adesões pagas, sendo no mínimo uma adesão V350. Se ele faz 10 adesões pagas, ele, além dos bônus que ele já ganhou, ele também vai ter um bônus, que a gente chama de Bônus Pro, de mais R$ 500. E se ele fez 20 adesões no mês, pelo menos 20, ele vai ganhar mais R$ 1.000. Então, ele tem um bônus adicional, que a gente chama de Bônus Pro, de R$ 1.000. Existe o bônus upgrade, que eu comentei. Se você entra como um V350 e você toma a decisão de se tornar um empreendedor e você vira um V1000, nós também distribuímos do 1º ao 8º nível. Agora, nós vamos para a próxima categoria. Nós vamos falar do bônus de manutenção de mensalidade. Muito bem, todos os empreendedores Safe Class, independente da forma do plano que ele tome a decisão, se ele é um V350, se ele é um V700 ou um V1000, ele já tem, no mínimo, o percentual de 8%. Nós pegamos 8% sobre o valor total das mensalidades e distribuímos esse percentual em 8 níveis. E você vai receber, seja pelo seu esforço individual, que a gente chama de indicação direta, que é o 1º nível, ou sobre o seu esforço da sua organização, que é do 2º ao 8º nível. Se vocês repararem aqui, logo depois do percentual, tem PV Safe. Esse valor, ele é variável, porque a gente usou como exemplo uma mensalidade de 200. Então, se você pega 200, 8%, dá R$ 16, e ele está distribuído uniformemente aí, como se fosse um valor de mensalidade de 200. Mas cada mensalidade tem um valor e esse é o percentual que se aplica. Diferentemente dos planos, rastreador com assistência, só rastreador ou só assistência, porque esse já é um valor fixo. Então, esse é o valor efetivo. Muito bem, você pode ganhar acima dos 8%. Isso só para quem é um empreendedor V700 ou V1000. Para o empreendedor V350, o bônus máximo é de 8%. Para o empreendedor que é V700 ou V1000, no caso do V700, a gente separa uma fatia de 13%, e no caso do empreendedor V1000, a gente separa uma fatia de 18%. E aqui tem um grande ponto. Se eu sou um empreendedor V700 ou V1000, eu naturalmente, sobre o meu esforço individual, ou seja, das minhas indicações diretas, eu ganho o bônus que já está
indicado no percentual do primeiro nível. Então, se eu já sou um V700, eu tenho 4,64 sobre o valor total, ou se eu sou um empreendedor V1000, eu tenho 6,43%. Muito bem. Para que eu habilite o bônus também com o upgrade do V700 ou do V1000 sobre a minha organização, ou seja, sobre o esforço coletivo, que é do 2º ao 8º nível, de acordo com que você vai crescendo na organização, você precisa trazer um volume mínimo de contratos. E aí, a partir disso, você habilita também sobre a sua organização, ou seja, do 2º ao 8º nível. E, por fim, você tem a possibilidade de, aí, só para quem é um empreendedor V1000, você tem a possibilidade de fazer o upgrade do seu bônus, ou seja, de poder ganhar até 21% distribuído em 8 níveis. Se você faz 5 pontos dentro do mês, você habilita o bônus sobre o seu esforço individual, ou seja, sobre o primeiro nível, de 7,5%. E, além disso, também você habilita o bônus de todos, do 2º ao 8º nível, porque você fez 5 pontos. Então, a partir disso, você habilita o bônus de toda a sua organização, não só do seu esforço individual, mas também do esforço coletivo, que totaliza em 21% de acordo com o nível. A Safe Class tem produtos específicos com a nossa parceira, com a Cooperlink. Mas nós também oferecemos os mesmos produtos que a Cooperlink tem, os produtos de prateleira da Cooperlink. E aí, nesse caso, aí sim, os valores são fixos. Ou seja, se você vendeu um plano Cooperlink com mensalidade padrão e você habilitou o bônus de 21%, ou seja, você habilitou o bônus consistente assíduo, você vai ganhar sobre a mensalidade do mês subsequente R$ 5,89. E se você vendeu a mensalidade reduzida, o valor de R$ 2,32 e chegando a R$ 6,50 nos 8 níveis ou R$ 16,50 nos 8 níveis. Agora eu quero falar do plano de carreira. Eu já comentei com vocês na apresentação anterior, na primeira parte, que nós temos um plano de carreira. E esse plano de carreira, você começa como indicador e você atinge o que a gente chama da nossa liderança a partir do momento que você se torna um diamante e performando 220 mil pontos acumulados. Já falei um pouco dessa paridade, então eu já vou para a próxima lâmina. E aí nós vamos falar dos bônus de carreira. O primeiro dele é o Start. O Start, ele é um bônus incentivo, que é o quê? Se você atinge a primeira carreira, que é de Elite, em 15 dias, a gente vai lá e vai te remunerar com mais R$100. Os próximos bônus são os bônus executivo, liderança e diretoria. Veja, quando você atinge a carreira de Rubi e Esmeralda, já libera o bônus executivo. A gente separa 1% das adesões da empresa e distribui através de uma métrica entre todos os rubis e esmeraldas. A partir do momento que você atinge a carreira de diamante, você deixa de receber o bônus executivo e a partir de agora você vai receber o bônus de liderança. E aí é o mesmo 1%, só que agora sobre o faturamento total. Ou seja, não é mais só sobre as adesões, mas aqui também entra o faturamento sobre as mensalidades. E também a gente aplica uma métrica distribuindo no percentuais, aonde todos os diamantes levam uma fatia de 50%, duplo diamante, ele já é um diamante, porque ele é duplo diamante, então ele participa da fatia do diamante, do duplo diamante, assim sucessivamente. A partir do momento que você atinge a carreira de Imperial Black Diamond, ou seja, você já está no patamar de diretoria. E aí, nós vamos lá e acrescentamos mais 0,5% sobre esse bônus. Então, além de você participar do bônus da liderança, você também participa do bônus de diretoria distribuído sobre esta métrica. E agora sim, eu quero falar da cerejinha do bolo, que é as premiações. E essas premiações, elas são sempre pagas em dinheiro. Não é aquela premiação que você é obrigado a ir. Não, nós vamos te remunerar em dinheiro e você vai fazer o que bem entender com esse dinheiro da forma com que você quiser e aplicar da forma que você entender que é o mais adequado, correto e justo. E aí a gente começa que depois de Elite, você vai para sua próxima graduação, que é Jade, onde a gente vai te remunerar, além de todos os bônus, com mais R$250 à vista. Então, foi lá, pá,
R$ 250 no seu escritório. Como Safira, mais R$ 500. Como Rubi, mais R$ 2.000. E como Esmeralda, mais R$ 4.000. E nesse caso, você já performou um bônus de R$ 6.750 acumulados, habilitou o bônus de executivo. Por quê? Depois disso, você se torna um diamante. E neste momento, você já tem os bônus habilitados de liderança e no momento que você bate a carreira diamante, você tem um bônus de R$ 15.000, aonde no momento que você bate, você ganha R$ 7.500 à vista e nos próximos 12 meses subsequentes, mais R$ 625. E assim, para duplo diamante, R$ 30.000, onde você vai ter um crédito à vista no seu escritório de R$ 15.000 e mais 12 nos próximos 12 meses subsequentes de R$ 1.250. Como triplo diamante, um bônus total de R$ 45.000 e como black diamante, um bônus de R$ 60.000. E aqui nós já estamos falando que você já tem só sobre a carreira um bônus acumulado de R$ 156.750. Porque quando você vai para a próxima etapa, que são os bônus de diretoria, quando você atinge a carreira de imperial, aí, além dos bônus de liderança, bônus de diretoria, que já é muito dinheiro, você, quando bater esse nível, você vai ganhar mais R$ 75.000, onde você vai ter um crédito no seu escritório de R$ 37.500 à vista e mais 12 vezes a partir do próximo mês subsequente de R$ 3.125. Depois, como CRAU, mais um bônus de R$ 100.000 e, por fim, na última carreira, mais um bônus de R$ 125.000. Acreditem, isso é muito dinheiro. Porque, além dos 125, você já performou um ganho de 456, você tem bônus habilitado do bônus liderança, bônus habilitado do bônus de diretoria, seus bônus de manutenção de mensalidade, que é um tantão de dinheiro. É um tantão de dinheiro. E para a gente fechar essa apresentação, eu gostaria de ressaltar que tudo isso que foi falado só depende de você, de tomar a decisão e de fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas que você mais ama. Bom, com isso, eu fecho esta apresentação. Vou agradecer a presença e a participação de cada um de vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado mais uma vez. Um beijo. Fique com Deus. Que Deus nos proteja. Que nos dê muita saúde, porque o resto a gente faz, né? Um beijo no coração de cada um. Muito obrigado. Até logo. Tchau, tchau.